advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, um podcast da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. E se você está ouvindo Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast onde eu trato das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo, que diariamente é provocado a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é feito pensando em você, que é de outra formação e que do mesmo jeito tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills, e que tem se revelado como um diferencial de competitividade e como ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. Então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. E por aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade, compartilhado sempre de forma leve, bem-humorada e regada a boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para sileliasago@gmail.com ou também pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque, independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Quem eu quero agradar não existe nem irá, não existe, pois sou eu. Não sei nada do que é meu. Cadê? Não sei onde eu me perdi. Quanta coisa que eu fingi. Minha mente deu um nó. Eu podia ser melhor pra mim. Pouco a pouco eu vou me conhecer melhor. Pouco a pouco eu vou me conhecer melhor. E eu começo o episódio de hoje com uma pergunta. Quem nunca se sentiu apertado dentro da própria rotina? Quem nunca pensou em desistir da própria carreira? Quem nunca sonhou, ao menos, em ter uma vida dupla ou uma vida paralela? Quem nunca soube lá dentro, bem lá no fundo, que possui dons e talentos que estão sendo mal aproveitados? Quem nunca pensou que talvez fosse melhor começar a plantar hoje as sementes que quer colher amanhã? Quem nunca pensou e desejou tudo isso e ao final se convenceu, ou pior, foi convencido de que, isso não é para você? Onde você vai arrumar tempo? O que vão falar de você no seu trabalho? Melhor um pássaro na mão que dois voando, hein? E por aí vai. E o episódio de hoje do Além da Lei é sobre isso, sobre coragem ou falta de juízo, não sei bem ao certo. E quem acompanha o Além da Lei já sabe que eu não costumo trazer muitos convidados, mas aqueles que eu trago são sempre muito especiais. Sabe também que não costumo trazer grandes celebridades, mas procuro trazer gente como a gente. Gente raiz, gente que através de muito esforço, muito trabalho, muito estudo, muita determinação e muita vontade tem feito a diferença. São pessoas que, como eu e você, enfrentam pandemias, crises econômicas, desemprego,
dúvidas, inseguranças, inconformismo, questionamentos, mas que mesmo assim seguem em frente num grande exercício de fé e superação. Gente que de muitas formas nos inspira e faz com que a gente acredite que, de fato, como disse Barack Obama, yes, we can. E eu estou falando de gente como a nossa convidada de hoje, a doutora Nauma Mozik, executiva jurídica com mais de 20 anos de experiência, responsável pela gestão de departamentos jurídicos de grandes e médias empresas e, atualmente, responde pelo departamento jurídico da Jang Invest. Ela é especialista em direito empresarial, direito comercial e direito tributário. Ela também é membro da Comissão de Departamentos Jurídicos e da Mulher Advogada, da OAB lá de Pinheiros. E também faz parte do grupo Mulheres do Brasil e do Jurídico de Saias. E longe de mim dar um spoiler da nossa entrevistada, mas não dá para deixar de dizer que de uns tempos para cá, a doutora Norma criou o projeto Normalize Mais, que promove entrevistas com um pessoal super fera na sua página do Instagram e no canal do YouTube. Também é criadora de um projeto chamado Normalize Mais Leituras, que é um espaço para leitura, troca de ideias e de conhecimento sobre liderança, empreendedorismo, diversidade e crescimento pessoal. E como não bastasse, juntamente com a doutora Flávia Bortoluso, conduz o podcast Na Janela, que, como elas mesmas dizem, trata um pouco de tudo e de tudo pouco. Seja muito bem-vinda, doutora Norma Mozik. É um privilégio, uma alegria e uma responsabilidade para o Além da Lei ter você por aqui. Silvia, quero te agradecer, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, conversando, sendo entrevistada nessa vez, né? Porque normalmente eu que entrevisto as pessoas, então é um prazer estar aqui conversando com você, te admiro muito. Você, como eu, somos podcasters, a gente é ponte de assuntos, de temas inspiradores, então sou super sua fã, seu podcast é fantástico e estou muito feliz, então muito obrigada pelo convite. Querida, a alegria é toda nossa. Mas vamos lá, que o pessoal está querendo saber um monte da sua vida. Eu queria que você falasse, queríamos ouvir de você um pouco de como foi a construção da sua carreira nos ambientes corporativos e também sobre os projetos que você tem desenvolvido fora desses ambientes. Vamos lá. Tem bastante coisa, né? É o que você falou, a gente acaba querendo fazer de tudo, um pouquinho de tudo na vida, né? Eu sempre falei que eu nasci para o mundo corporativo. Eu gosto desse mundo. Na época da faculdade, eu fiz estágio em escritório de advocacia. Sempre tive vontade de trabalhar em empresa, mas assim que eu saí, montei um escritório de advocacia com alguns amigos e fui trabalhar numa startup, que era um cliente do escritório, meio período. Ali foi quando surgiu minha vontade de navegar por outros mares. Por que eu estou voltando? Porque isso já vem desde é meio um pouco da minha natureza, de gostar de fazer várias coisas, assim, ao mesmo tempo. Então, nessa época dessa startup, além da parte jurídica, eu ajudava na parte financeira, no business plan, ajudava até a fazer gravação era ensino à distância, essa startup, gravava várias aulas com a minha voz, eu ajudava nisso. Então, sempre naveguei aí nesses outros mares, gostei de trabalhar em empresa a partir daí, e desde então, depois fui trabalhar em operadora de plano de saúde, passei pelo Grupo Nacional Intermédica, pela Blue Life, pelo Grupo Estado, agora estou lá na Jang Invest, então sempre gostei muito do ambiente corporativo, porque eu sempre gostei de interagir com outras áreas, sempre gostei de olhar para outras experiências, para outros lados, para outras matérias, então acho que isso sempre foi uma característica minha. Então, você quer dizer que não teve nenhum gatilho? Um gatilho, você estava na sua carreira corporativa e, de repente, do nada, acendeu a luzinha, quero ter uma vida dupla. Ou teve esse momento? Não. Teve, quando a gente estava pensando no que eu ia falar aqui e tal, né? Eu comecei a refletir, fazer uma reflexão de tudo que passou aí nos últimos anos, né? Eu sempre fui uma pessoa, Silvia, que eu foquei muito na carreira corporativa. Então, trabalhava muito, arduamente, incansavelmente. Achava super bacana falar que eu era workaholic, trabalhava mesmo bastante. Mas a vida foi me ensinando que, por diversas vias, que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional sempre
é extremamente importante, né? Então, eu acho que esse amadurecimento, esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de mim, que eu fui, com o passar do tempo, foi acontecendo, me mostrou, em determinado momento da minha vida, que eu precisava ter mais a minha liberdade, precisava ser múltipla, ocupar lugares que eu tinha vontade de ir, mas que eu não fazia, né? Eu nunca tinha transitado, mas eu queria transitar por eles. E aí eu comecei a perceber, acho que até com a maturidade, né, na própria carreira jurídica, que eu poderia, sim, ser uma executiva jurídica, e isso não me impedia de fazer outras coisas. Por que não fazer? Então, acho que foi a maturidade, foi aceitando mais quem eu era, os meus desejos, minha missão, meu propósito de vida. E acho que também essa bagagem construída com o tempo, também no mundo corporativo jurídico, também eu acho que facilitou. Acho que me deu mais segurança. E aí eu me dei de presente aí, que você falou do Na Janela, em 2019, a começar esse projeto novo com a Flávia Bortoluso. Foi acho que foi o primeiro passo aí de eu começar a fazer outras coisas além da minha carreira jurídica como advogada. Você teria, assim, várias coisas, vários caminhos, né, para começar a ter essa vida dupla. Por que um podcast? Olha, começou porque eu e a Flávia, a gente sempre gostou de falar muito, né? Conversar e filosofar sobre assuntos e tal. Então, um belo dia, numa desses encontros de amigas, eu olhei para a cara dela e falei assim, vamos gravar podcast? E ela falou assim, vamos. Tá, então nós vamos falar de tudo um pouco, um pouquinho de tudo e de tudo um pouco, mas nós não vamos falar nada técnico, combinado? Combinado. E assim foi. Daí começamos com a primeira entrevistada, você se lembra muito bem, com cobertores e caixas de ovos para poder ter acústica, com o celular na mão, de uma forma totalmente raiz, né? Na janela raiz, começamos a gravar podcast. E aí eu acho que essa atividade começou a me dar tanta alegria de levar conteúdo para as pessoas, o resultado daquilo, ser ponte de assuntos que são importantes, conversar com pessoas inspiradoras, isso tudo acho que foi me dando mais vontade ainda de poder fazer outras coisas. Você se lembra de alguma coisa interessante que marcou nessa trajetória do Na Janela? Ou a elaboração do podcast em si? Ou alguma curiosidade de algum convidado? Tem várias, né, Silvia? Gravar o podcast do zero, eu acho que foi, sim, e é o tempo todo um aprendizado diário, não tem jeito, né? Cada episódio a gente aprende com nossos erros e acertos, então sempre tem alguma coisa nova. Eu falei, o primeiro episódio foi o conteúdo é fantástico, mas se você prestar atenção em ruído, em uma série de fatores, você vai ver que a qualidade é totalmente diferente da que a gente tem hoje. Mas teve uma situação bem engraçada, que entrevistamos uma convidada que mora lá em Londres. Na época, a gente fez por telefone, na época não tinha pandemia ainda, então a gente não conhecia essa tecnologia que a gente tem hoje. E aí, o marido dela estava junto com ela gravou na cozinha, e aí você ouvia depois, ele ficava lá cozinhando. Então, você ouvia ela falando e ele lá cortando, sei lá... Batendo bife. E aí, na pandemia também surgiram, assim, toda vez aconteceu alguma coisa. Então, quando a gente achava, aconteceu já de tudo, algo novo acontecia com algum fator, algum link, alguma coisa assim. Então, sempre teve, a gente vai sempre aprendendo, né? É algo que a gente não é do nosso domínio, porque é algo novo que nós, né, começamos a fazer, mas que a gente foi superando e foi aprendendo, e cada dia vão aparecer outras coisas. Norma, agora conta pra gente como é que surgiu a ideia de começar a gravar lives no Instagram e também como é que foi a construção da marca Normalize Mais. Bom, desde 2018, Silvia, eu já tinha um projeto pessoal que estava engavetado, cujo formato ele era um pouco diferente do Normalize Mais, da forma que ele foi criado, mas que ele tinha algo em comum, que é conectar pessoas, né? Ser ponte de assuntos importantes, inspiradores, que é algo que eu gosto muito de fazer. E aí veio, então, a pandemia, e a pandemia que a gente achou que ia durar super pouco, e o negócio foi se estendendo, né?
E aí eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar e vou, então, tirar esse projeto do papel, porque já está desde 2018, e vou fazer da forma que dá. E aí eu resolvi, então, criar o projeto através dessas lives do Instagram, com temáticas de liderança, crescimento pessoal, empreendedorismo, diversidade e inclusão. O Na Janela, ele é focado para o mercado jurídico, né? Eu e a Flávia, a gente entrevista pessoas do mercado jurídico. O Normalize Mais, ele é mais amplo, ele fala de temáticas que justamente tratam desses temas que eu falei, né? Dessas vertentes. Então, surgiu dessa forma e foi um jeito que eu consegui de poder implementar esse projeto mais antigo, que agora, eu acho que eu vou começar aqui, mudou muita coisa, né, no nosso mundo, mas eu vou começar aí a atingir alguns objetivos que estavam lá atrás, nesse meu projeto recentemente, que estava lá engavetado. Então, foi aí que surgiu, então, a marca Normalize Mais. E o nome foi, porque tem tudo a ver com o meu nome, né, Norma, Normalize Mais, vamos normalizar, vamos simplificar, vamos ser ponte, vamos falar sobre temas que são importantes, inspiradores e que podem aí ajudar uma série de pessoas, né? Bom, então parece que da criação do Normalize Mais para idealização e implementação do Clube do Livro não foi mais do que um caminho natural. É isso mesmo? Isso mesmo. O Clube Normalize Mais Leituras, nessa primeira edição, que é a edição Líderes em Obra, ele foi uma consequência do projeto Normalize Mais. E como é que é esse clube? Conta pra gente. O clube, então, é a primeira edição, eu escolhi 6 livros de liderança, que tem a ver com liderança e crescimento pessoal. São 6 meses, então começou agora em março, vai até agosto. Nós lemos os livros e, ao final de cada mês, nós discutimos esse livro. Durante o mês, eu vou passando alguns conteúdos que têm a ver com aquele tema do livro. Então, por exemplo, o primeiro mês teve... o livro falava de inteligência emocional, tivemos uma live falando de autoconhecimento, foi uma live bônus, e depois tivemos a discussão do tema para falar de inteligência emocional, até com a participação de um palestrante, uma pessoa que fala sobre o tema. Então, a ideia é justamente, ele é bem focado para o corporativo, para ajudar as pessoas a se desenvolverem como líderes. E pessoas que gostam de se conectar, que estão juntas aí nessa caminhada, estão querendo sempre aprender. Então, o foco é esse. Ah, é sensacional. Bom, agora que são elas, tá? Nós já falamos aqui de podcast, nós já falamos de lives no Instagram, nós já falamos de Clube do Livro. E aí tem aquela pergunta que não quer calar, né? Qual foi a opinião das pessoas, dos seus amigos, da sua família, dos seus colegas de trabalho, quando viram você construindo uma carreira paralela? Se fosse para colocar numa balança, você acha que você teve mais apoio, mais crítica ou mais curiosidade? Do tipo, será que isso não vai prejudicar você na empresa? Mas aonde você vai arrumar tempo? Você está fazendo isso das 6 à meia-noite, não é? Está querendo virar influencer? Conta pra gente, Norma. Nossa, é bem por aí, viu, Silvia? Você falou perfeitamente. Bom, eu sempre tive o apoio das pessoas que eu amo e também das pessoas mais próximas, isso é um fato. Sempre recebo mensagens positivas que me fazem querer continuar. Mas, por outro lado, várias pessoas, assim, grande parte, por mais que me incentive, elas me admirem, falem tudo isso, elas acabam achando que eu acabo me expondo demais. Então, já tive esse tipo de comentário, né? Será que você não está se expondo demais? Será que você é muito corajosa, Norma? Como você é corajosa? Eu não teria coragem jamais de entrar numa live e falar sobre temas diversos e tal. Eu acho que, na verdade, eu trago muito a essência minha nesses projetos. Então, eu sou eu mesma o tempo todo. Então, eu estou aberta para estar em todos esses momentos que eu estou conversando com as pessoas. Então, eu acho que isso daí facilita. Então, eu acho que por isso que as pessoas acabam, ao mesmo tempo que dizendo que coragem, admiram e falam, continua, que tá bacana. Então, eu acredito que a maioria por mais que exista aí essa questão das pessoas ficarem um pouco, né, será que você não se prejudica e tudo mais, acontece, mas a maioria delas me apoia, e eu acho que é por isso que eu continuo aí nessa trajetória. E até eu lembrei, né, pensando sobre a nossa pauta,
sobre a Brené Brown, que ela fala, né, que da importância de quem vai lá para a arena, quem vai para a luta, quem se expõe, porque não é simples você se expor. Eu sempre tive dificuldade, Silvia, mas eu sempre tive dificuldade em falar em público, fiz curso de teatro, por exemplo, para poder falar melhor, fazer apresentações nas empresas e tudo mais, né? Então, eu acho que também foi um desafio para mim, e eu acho que quando a gente quer fazer algo diferente, algo novo, a gente tem que se expor, não tem jeito. Então, eu vou para a arena, um dia eu fico mais suada, outro dia mais suja de sangue, outro dia de lama, mas a gente tem que estar sempre na luta, né? Porque a gente um dia ganha, outro dia a gente perde, não importa mais, estamos na batalha aí. Por outro lado também, Silvia, eu nunca me coloco como especialista, pelo contrário, né? Não pretendo ter resposta nenhuma, eu sempre peço licença para entrar tanto na casa de um convidado, na vida das pessoas, né, quando eu estou entrevistando, como também quando eu entro na casa de alguém com uma live, com conteúdo, com podcast. Então, eu não tenho receio de mostrar as minhas vulnerabilidades. Eu acho que isso acaba criando conexão também. Então, por mais que as pessoas fiquem assim um pouco surpresas, eu acho que esse lado acaba trazendo elas a ficarem mais próximas de mim e falarem, então continua, porque eu também até gostaria de fazer isso e talvez não tenha coragem. Então, eu acho que para quem quer começar, né, para quem tem vontade, a gente tem que se expor, não tem jeito, não tem outra solução. E eu acho que vale a pena, porque sendo real, você é genuíno, você cria conexão, você mostra suas fraquezas e eu acho que não tem problema nenhum. Então, eu só tenho a agradecer, você é uma pessoa que super me apoia, por exemplo, e agradecer a todas as pessoas que sempre me apoiaram e que estão comigo nessa trajetória. Mesmo eu errando um dia, né, e no outro dia acertando, eu acho que é bem por aí. Olha, Norma, você falou, para quem tem em mente fazer alguma coisa da meia-noite às 6, que precisa se dispor a se expor, né? A dar a cara a tapa. E eu acho que precisa ter verdade, precisa ter essência, precisa ter coerência. E eu acho que é isso que faz com que o seu público só aumente. Então, verdade, coerência, essência fazem parte desse caminho. Porque ninguém vai aguentar nada fake. Não, e aí tem até tudo a ver com marca pessoal, né? Que quando a gente cria uma marca nossa, a gente tem que ser a nossa essência. Não adianta a gente criar um personagem, porque isso não se sustenta, né? Não se sustenta, exatamente, não se sustenta. Então, eu acho super importante. E eu acho importante as pessoas que nos escutam, que nos veem, né, nas lives, nas entrevistas e tal, saberem que a gente tem medo, tem dia que a gente fica com insegurança, não tem jeito. Ninguém que gosta de errar, mas a gente está sujeito a isso. Então, não tenha medo, sabe, de se expor, não tenha medo, porque a gente só consegue fazer algo se a gente enfrentar. Como eu enfrentei meu medo várias vezes de falar em público. E a dica do Além da Lei é que se você tiver com medo, vai com medo de tudo. Mas tem uma outra pergunta que eu queria fazer para você, nesse contexto todo. Como é que ficou a relação com a sua empresa? Em algum momento, o seu trabalho corporativo, a sua jornada foi um obstáculo? Houve um questionamento? Eu acho que essa é uma grande pergunta que todo mundo quer saber essa resposta. Que é um dos grandes empecilhos da gente implementar um plano paralelo. Essa é uma pergunta super importante. A verdade é que, assim, eu nunca fui questionada, nem barrada, ou encontrei algum obstáculo, né, por parte da minha empresa. Mas sempre foi algo que eu me preocupei. Então, o que eu sempre busquei? Ser muito transparente. Então, as pessoas veem o que eu faço, o que eu publico, né? Eu não tenho receio de alguém da minha empresa, por exemplo, assistir uma live ou ler um conteúdo que eu publiquei no LinkedIn. Primeiro porque eu sempre deixei muito claro que os meus projetos paralelos, eles me complementam, né? Eles me fazem mais feliz, eles me fazem sair da caixa. Então, eu entendo que é um diferencial para mim. Eles me tornam uma pessoa muito melhor e uma profissional mais completa, porque a gente acaba estudando, né? Cada entrevista, cada pessoa, cada conteúdo, cada entrevista, eu estudo muito. Então, assim, eu estudo o convidado, eu estudo o tema, eu escrevo. Então, isso tudo eu acho que é extremamente importante. Então, me enriquece muito. Segundo, porque eu sempre separei muito bem, Silvia. Eu acho que isso é super importante para quem quer ter algo paralelo.
sempre separei muito bem o meu cargo de executiva jurídica dos meus projetos. Então, eu não misturo nada. Eu cumpro as minhas obrigações, eu estou no meu trabalho, eu estou ali. Então, eu estou focada naquilo que eu estou fazendo. Que hoje é a minha prioridade. O meu trabalho como executiva jurídica é a minha prioridade, é o meu sustento. Então, ele é o meu, está em primeiro lugar, né? Então, eu tenho que tratar ele, né, de uma forma como prioridade, né? Quem paga minhas contas é o meu trabalho como advogada. Normalmente, por exemplo, eu faço tudo à noite, de final de semana. Então, tem final de semana que eu passo estudando, lendo, não tem jeito. Então, se você prioriza a sua empresa, a sua posição, o seu ganha-pão, como é que você faz a gestão do tempo para ir encaixando essas outras atividades? Gestão do tempo é o que todo mundo me pergunta, é o que mais as pessoas me perguntam, é engraçado. Mas só para fechar o ponto da questão da empresa, que eu acho extremamente importante para as pessoas que querem fazer isso, é a responsabilidade pelo nosso trabalho, porque o que nos dá credibilidade é a responsabilidade pelo que a gente faz. A gente entender a importância dos nossos atos, e aí, quando a gente sabe o que é importante, a gente consegue implementar qualquer coisa. Então, acho que eu queria deixar esse recado aqui. Agora, a gestão do tempo. Eu nunca me esqueço, quando a gente conversou sobre soft skills, Silvia, que você que me falou essa frase, primeira vez que eu ouvi, e eu repito ela sempre, que tempo é vida. E é nisso que eu acredito mesmo, né? Sempre lembro aquela música do Renato Russo, Tempo Perdido, que fala que todos os dias, quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou. E é bem isso mesmo, né? O tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Algumas coisas que eu aprendi para poder tocar tudo isso. Hoje eu digo não. Eu aprendi que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo abraçar o mundo. Então, eu já busquei muita validação social, por exemplo. Atendi muitos pedidos de várias pessoas que eu disse muitos sim para quando eu queria dizer não. Então, eu já sacrifiquei muito o meu bem-estar por isso. Então, hoje, eu não permito mais que isso aconteça. Queira ou não, ele permite que a gente abra espaço para que venha o que é importante e é significativo na nossa vida. Então, eu acho que as pessoas têm mais que aprender hoje a dizer não. Porque... Mamá, eu ouvi um post, eu adoro esses posts do Instagram, né? Quanta verdade tem naquilo dali. E eu ouvi um exatamente sobre não, né? Falando, não, é uma ferramenta genérica, cabe em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos profissionais, enfim. Então, concordo com você, se colocar limites, né? Porque a gente sempre quer aparecer bem na foto, isso está muito da cultura do brasileiro, quer ser apreciado pelo outro e vem da nossa educação também. Então, conseguir colocar colocar limites faz toda a diferença na qualidade da nossa vida. E aí, também eu acho que tem a ver com escolhas. E eu queria ouvir um pouquinho de você, prioridades. Se você passa por uma listinha de prioridade na gestão do seu tempo. Sim. Eu tento respeitar os meus limites. Então, por exemplo, às vezes se eu me programo para estudar tal coisa, mas eu estou super cansada, eu não vou estudar hoje. Então, eu respeito. Eu tento ter esse respeito por mim, sabe? Equilibrar mesmo. Então, eu acho que isso também, quando a gente está bem, a gente consegue até aproveitar o tempo que você foca em determinado assunto, ele é mais aproveitado. E eu, sim, tento priorizar o que é importante do que é urgente. O que realmente eu preciso fazer é ter uma ação imediata e o que pode esperar. Então, saber separar isso também é extremamente importante. E também busco, Silvia, me planejar. Então, por exemplo, domingo é o dia que eu normalmente organizo a agenda da semana inteira. Então, eu olho para ela, assim, né, de segunda a sexta, o que eu preciso fazer, os dias que eu preciso, e tento equilibrar, né? Um passeio com alguém, encontrar alguém, gravar, estudar, fazer live, enfim. E eu acho que a gente acaba arranjando tempo para as coisas que são importantes para nós. Então, planejamento é extremamente importante. Quando você fala em planejamento, da sua rotina, da gestão do seu tempo, caberia aí falar que houve um planejamento de todos esses projetos que você teve? Ou não, eles foram todos no improviso? Olha, vou ser bem sincera, foram todos no improviso, nada foi planejado, tá? As coisas foram acontecendo. Eu falei, começamos a gravar podcast, eu comecei a gostar, tinha aquele projeto que era um outro formato, e aí eu resolvi tirar do papel, mas quando ele vem na minha mente, então, por exemplo, o Clube do Livro, vou dar um exemplo do clube, né? Quando eu
realmente cheguei à conclusão que eu queria criar um clube de leitura, aí eu sou aquela da planilha de Excel, né? É cronograma com prazo e tudo. Então, assim, as ideias, os projetos foram acontecendo, foi meio que intuitivo. Não teve um plano, vou fazer até o ano tal, vou criar isso, vou fazer aquilo. Não. Mas a partir do momento que eu criei esses projetos, eles, sim, aí existe planejamento, existe cronograma, existe meta, porque por mais que sejam, assim, são hobbies, né? Eu faço porque eu gosto e tal. Eu acho que tudo tem que ser, a gente tem que ter dedicação, sabe? Então, e foco, né? Sempre, porque quando a gente cria qualquer coisa para a gente poder até fazer mais, até a gestão do tempo, o foco também é extremamente importante. Então, vou fazer o Clube do Livro, eu vou ter que, então, no sábado de manhã, por exemplo, olhar determinados itens. Então, naquele momento, eu foco naquilo. Então, nada tira a minha atenção. Então, eu acho que isso também facilita muito eu conseguir fazer essas várias coisas. Agora, me fale uma coisa. Muita coisa junto que você faz. E eu imagino que você tenha se deparado com alguns desafios. Se você pudesse, sentir confortável, encontrar para a gente um grande desafio que você enfrentou e, de preferência, contar o caminho das pedras também, como é que você superou, a gente agradece. Nos últimos anos, eu acho que os meus maiores desafios sempre foi essa questão de mostrar que nós, mulheres, podemos fazer tudo o que a gente quer. Porque existe ainda uma questão um pouco velada, né, de que, nossa, ela não tem filho, por isso que ela consegue fazer os projetos, existe toda essa questão, né, que eu acho que é um desafio de eu mostrar que não, a gente pode se dedicar a outras coisas, né, porque eu sou mulher, que eu não posso, né, porque eu não tenho filho, que eu consigo. Não, eu acho que a gente consegue fazer, eu acho que isso tem sido um desafio. Mas, nos últimos tempos, o que eu mais enfrento e que eu tenho que melhorar é se importar com o que os outros dizem, assim. Às vezes tem alguns comentários, algumas críticas que a gente se importa, Silvia, não sei, a gente foi criado para ser aceito, né? Começa pelos nossos pais, pela nossa família, depois vem na escola, os amiguinhos, professores e por aí vai. E quando a gente desconstruir tudo isso, né, é super importante. Mas é óbvio que às vezes me incomoda. Mas isso faz parte para quem está se expondo. Então, eu acho que nesse trabalho todo de estar fazendo outras coisas, estar me expondo, o grande desafio é aceitar que, obviamente, da forma que como eu me exponho, eu também estou sujeita a receber críticas e receber comentários discordando das coisas que eu falo. Então, eu acho que esse tem sido um grande desafio, lidar com o tribunal da internet, né, das redes sociais, né, porque a gente está ali e está sujeito. Então, isso me incomoda? Me incomoda, lógico que me incomoda, mas não deveria, verdade. E é algo que eu acho que isso, se você me permite, uma reflexão, e aí para os nossos ouvintes também, vocês estão percebendo que o papo tá bom, né? E eu vou contar para vocês, a gente está gravando isso à noite, porque isso aqui virar madrugada não vai custar. Mas olha, eu acho que vale muito uma reflexão nesse sentido. E aqui está no improviso mesmo, viu, gente? Não tem roteiro para essas coisas. Quando a gente fala o quanto que nos incomoda esse ódio que está nas redes, eu acho que uma maneira de a gente olhar para isso é trazendo isso para a gente aprender que quando o outro não pensa igual a gente, tudo certo, tá tudo certo. Eu não vou me colocar nessa posição que as outras pessoas estão se colocando. Né? Não é porque ele pensa diferente que eu não vou exercer empatia, que eu não vou exercer no mínimo o respeito pelo outro. Eu acho que isso é aprendizado, no fim das contas, é aprendizado, viu, doutora? É verdade. A crítica vem, né? O que no primeiro momento a gente, óbvio, não gosta, mas o que eu acho importante? A gente olhar para nós, né? Para nossa carreira. Por que eu faço esse tipo de exposição? Por que eu faço esse trabalho? Né? Essa nova carreira, vamos dizer assim. E isso eu me orgulho de mim? Sim. Então, eu tenho que ficar satisfeita. É o que você falou, vão ter opiniões diferentes. E faz parte do negócio. Então, eu acho que a gente precisa de amadurecimento, autoconhecimento, para
deixar isso para lá, sabe? Então, é um desafio, porque na hora que vem uma crítica, obviamente, no primeiro momento você não gosta, mas depois você vai aprendendo a superar e lidar com isso. Então, eu acho que nos últimos tempos foi acho que pelo menos foi o que me veio na cabeça quando você fala de um desafio importante, né? Não, porque na verdade é muito fácil a gente ser empático, né? Com quem concorda com a gente, com quem pensa igual a gente, né? Sim, Passou sim, daí e já viu, né? Doutora, mas conta uma coisa. Não, e sabe uma coisa Sim. só para que eu acho super importante, porque embora aconteça tudo isso e a gente acaba saindo do padrão, né? Ainda mais no nosso mercado jurídico, a gente está estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, isso tudo me deixa feliz e falar, não, tudo bem, vai, continuamos assim. Então, vamos nessa. Tá. Bom, então se continuamos, conta pra gente, dá um spoiler. Tem mais alguma coisa nova em vista? Eu tenho aí, olha, alguns projetos que estão ainda, mas muito ainda na... Ela não para, gente, ela não para. Eu tenho algumas, eu adoro fazer coisas novas e tal. Então tem sim, mas ele tem foco nas mulheres, né? Você sabe que o Levanta-se a bandeira da equidade de gêneros, então tem tudo a ver com esse tema. Mas o que pode ser, né? Não vou falar, mas porque ainda ele está bem embrionário, mas quem sabe eu consiga tirar ele do papel. Mas eu tenho sim, tenho 2 projetos que eu tô aí, estão engavetados e na hora certa eles vão sair do papel. Bom, então o que nos resta é acompanhá-la nas redes, tá, pessoal? Bom, e para finalizar, eu queria ouvir de você conselhos, dicas que você poderia deixar para o pessoal que pensa em começar a criar alguns projetos paralelos. Paralelos a quê? A rotina que eles têm nas empresas e nos escritórios. E quais lições que você está aprendendo com todo esse processo? Tá. Eu acredito que primeira coisa, se você tem um sonho, corra atrás. Então, se você tem vontade de fazer algo, vai atrás desse sonho, né? Só quem sonha realiza um sonho, né? Então, tira ele do papel. Tá engavetado? Tira. O feito é melhor do que o perfeito. Então, muitas vezes a gente não quer fazer porque não vai ficar perfeito, não vai ficar tão 100%, mas implementar, começar é super importante. Sair da zona de conforto também. Eu acho que é crucial para esse processo. São pequenos passos no dia a dia que fazem grande diferença. Quanto mais aberto a gente estiver para poder aprender, mais rápido a gente consegue atingir os nossos objetivos. E olhar, observar, pesquisar. Então, quer fazer um projeto novo? Olha como funciona, estuda o assunto. Eu errei muito, continuo errando. Você aí que está ouvindo a gente também vai errar, mas vai aprender. É importante também a gente entender que, de repente, o que a gente pensou inicialmente não é aquilo. Então, não tem problema de você mudar a rota, mudar o destino, não tenha medo. Eu acho que o medo não pode paralisar. Ele tem que ser um alerta para que a gente tome as melhores decisões, para que a gente seja cauteloso, mas a gente não pode simplesmente parar e não fazer. Eu sempre falo dos desafios que a lagarta tem para se tornar uma borboleta, né? Ela se transforma, né? A lagarta, de repente, ela se transforma numa borboleta. E é bem por aí. O que a gente vive nesse mundo dinâmico, em constante evolução, então a gente tem que estar aberto para que a gente seja aí uma borboleta. Tire os planos, se transforme, saia da caixa, sabe? Pensamento fora da caixa. E o mais importante, que a gente se inspire, né? Que a gente seja a nossa própria motivação. Eu acho que a coisa mais gostosa é você olhar o que você se transformou e você ter orgulho de você mesmo, sabe? Então, não tenha medo, faça, tem que se adaptar às mudanças, é importante que a gente tenha flexibilidade, aprenda as habilidades comportamentais que você fala tanto aqui, né, Silvio? Quanto é importante para você criar um projeto paralelo, sabe? Quanto é importante você ter habilidade para poder desenvolver esses projetos. Então, eu acho que isso também faz parte. E constância, né? O tempo é nosso melhor amigo. A gente estava até falando um pouquinho antes aqui. Não adianta fazer por um mês, fazer 2 meses. Tem que ir fazendo, sempre fazendo, porque a constância para tudo na vida ela é extremamente importante. Então, tenha foco, fé, muita fé e nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que é isso, né? Se precisar mudar a rota, o destino, mas viva. A vida é maravilhosa. E estamos aqui para viver intensamente. Então, o que eu deixo aqui para quem está ouvindo é
Comecem. O ótimo é inimigo do bom e o feito é melhor do que o perfeito. Comecem. E para quem quiser te acompanhar, quais as redes sociais que você está presente? E se você quiser dar outras formas de contato também? Eu tô no Instagram, né? Eu tenho o meu Instagram, Norma Mosic, tenho o do Clube do Livro, Clube Normalize Mais, na Janela também, e através também do meu LinkedIn, Norma Mosic. E tem o canal do YouTube, tem o canal do Norma Mosic, que é o do Normalize Mais, então todas as lives que eu faço, elas estão no YouTube, e também tem do Na Janela. Ou seja, ela é onipresente. Não sei se você sabe, Norma, mas aqui meu podcast, minhas regras. Então, convidado aqui no Além da Lei tem direito a escolher uma música e dedicar essa música para os nossos ouvintes. Então, conta pra gente uma música que você gosta bastante, que faz sentido para você e que você gostaria de dedicar para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu quero dedicar a música do Rapa, Anjos. Bom, querida, só nos resta agradecer muito e agradecer mesmo por nos inspirar e por dividir com a gente tanto. Seja sempre muito bem-vinda. Esse espaço não é meu, esse espaço é nosso. Silvia, eu quero agradecer muito. Estou super feliz da gente conversar sobre esse assunto, porque além do direito, né, eu acho importante falar um pouquinho disso. Achei super bacana o convite, fiquei muito feliz. E conversar com você é sempre um prazer. Então, obrigada pelo espaço, que a gente continue sendo ponte desses assuntos inspiradores e que você continue essa pessoa incrível, que você transmite aí tanto conteúdo maravilhoso aí para os seus ouvintes. E estamos juntas, conte comigo sempre. Super bom. Oba! Querida, super obrigada. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. E se quiser ouvir todos os outros episódios do Além da Lei, é só acessar www.silviazago.com.br que você vai encontrar todos por lá. Abraços, saúde e até o próximo podcast. Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, pura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida portas abertas. Tem algum lugar pra relaxar? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem.
Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem